A gente vai começar a nossa agenda. Eu vou contar um pouquinho da minha história muito rapidamente. Como ela falou, eu fiz meu mestrado e meu doutorado na Universidade de São Paulo. Daí eu comecei a trabalhar com reabilitação infantil. Eu trabalhei em dois grandes centros de reabilitação. Um de reabilitação física, que é a ACD, e outro com uma reabilitação mais com viés cognitivo, que é a PAI. Mas eu estou na Grande São Paulo, eu estou em Cotia, então a PAI de Cotia, que é a PAI que eu trabalhei mais de 15 anos, como a gente é um município pequeno, ela tratava de tudo, não só de T21, não só da deficiência intelectual, mas também de deficiências motoras. Na ACD, o foco era mais na deficiência física. E lá foi onde eu fiz meu doutorado, eu vou mostrar meu trabalho para vocês no final, que foi sobre comorbidades psiquiátricas na paralisia cerebral. E hoje a gente tem uma clínica de reabilitação infantil, que é essa casa bonitona aqui que está aqui à direita de vocês, que se chama Vivere. A gente está na Granja Viana. A gente tem um outro espaço um pouquinho menor para terapias mais focais em São Paulo, na Vila Olímpia. E quem quiser conhecer, tomar um café, a gente está super à disposição. Quando a gente está falando de neurodesenvolvimento, a gente tem que lembrar que tudo que acontece com essa criança nesses primeiros anos de vida é um período de muita modificação, de muita plasticidade neuronal. Então, aqui a gente está formando novas sinapses, aqui a gente está formando novas conexões, aqui a gente está formando, inclusive, mudanças estruturais nos neurônios, em células da glia. E por que que isso é importante? Porque quanto mais cedo a gente começar a reabilitar esse cérebro, maior a chance que a gente minimize os impactos funcionais de que quer que a gente esteja falando. Aqui eu estou falando de paralisia cerebral, mas a gente pode estar falando de transtorno de espectro do autismo, de transtorno do desenvolvimento intelectual. Então, desenvolver é a gente agregar, a gente acrescentar, a gente aperfeiçoar em qualquer esfera do neurodesenvolvimento. Esses fatores do desenvolvimento cerebral, eles são influenciados pela nossa base genética, pela nossa biologia, associado ao nosso ambiente. E esse ambiente não é um aspecto único do ambiente, esse ambiente vai de tudo. Vai desde a qualidade de sono dessa criança, aspectos nutricionais dessa mãe e desse bebê, diversas experiências que vivenciadas por esse bebê e por essa criança vão fazer ele se desenvolver. Guardem essa palavra, experiência. Essa é uma palavra muito chave quando a gente falar de reabilitação infantil, aqui no caso, para a gente dentro da paralisia cerebral. E o sistema nervoso central, ele tem essa função de regulatória de todas as nossas funções, integrando o indivíduo ao ambiente. Quando a gente falar lá no final da nossa conversa, da reabilitação dentro da paralisia cerebral, eu vou focar muito com vocês, né? E aí isso é também uma novidade aí, cada vez mais a gente vem trabalhando com uma classificação que muitas pessoas ainda não ouviram falar, mas que é a CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade. Eu tenho que entender qual é a função daquele movimento, para que eu vou andar, para que eu vou conseguir fazer um movimento melhor, com melhor habilidade, né, dentro da minha dificuldade de movimento. Então, a gente vai falar muito nessa reabilitação baseada em funcionalidade. Às vezes é melhor eu ter um indivíduo, uma criança, um adolescente com paralisia cerebral, funcional na cadeira de rodas, do que ele ter uma marcha completamente ruim, completamente com deformidades, completamente disfuncional, né? Então ele anda, mas essa marcha não é funcional. Ela traz mais prejuízos para ele do que se ele tivesse bem posicionado, por exemplo, numa cadeira de rodas. Isso aqui, quem foi meu aluno sempre vê esse slide aqui, é a gente mostrar que a maior parte do nosso neurodesenvolvimento, em praticamente todas as áreas, ele tem aí o seu pico no final da gestação e nos primeiros 4, 5 anos de vida. Então, tudo vai acontecer nesse momento. Linguagem, desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento emocional, vai estar tudo muito pleno nesses primeiros anos de vida. É claro que algumas áreas como por exemplo o córtex pré-frontal, que é o da nossa função executiva, ele vai até um pouquinho mais tarde, mas a grande maioria das coisas vão acontecer aqui. E isso aqui, essa formação de sinapses, ela depende da nossa experiência, do nosso ambiente. E aqui a gente baseia o nosso processo de reabilitação.
É porque, embora eu vou falar de muitas técnicas, de medicamentos que a gente vai usar no tratamento, mas o carro-chefe do tratamento da paralisia cerebral é a reabilitação. E quanto mais precoce, melhor. Por isso, é importante que a gente reconheça quais são os sinais de alerta para uma criança que vai ter um transtorno de neurodesenvolvimento, um transtorno motor do desenvolvimento, ou uma paralisia cerebral. Lembrar que a gente, como eu falei, o neurodesenvolvimento, a gente separa didaticamente em várias fases, em vários marcos de linguagem, motor, mas ele é integrado. Então, a gente tem crianças que têm uma alteração de desenvolvimento motor, como é a principal característica da paralisia cerebral, ela vai acabar tendo também outras alterações. Por quê? Porque ela vai tendo menos experiência, ela vai sendo menos exposta às experiências do ambiente, porque, por exemplo, ela está com 6 meses e ela não está sentando ou nem sustentando a cabecinha, né? Então, o desenvolvimento da linguagem, ele é muito, tem uma interface muito importante com o desenvolvimento motor. E aí a gente vai falar lá no finalzinho um pouquinho sobre as comorbidades. Uma das principais comorbidades da paralisia cerebral é o transtorno do desenvolvimento intelectual e o transtorno do espectro do autismo. O desenvolvimento emocional também, como eu falei, a partir de muito cedo essa criança começa a desenvolver tolerância à frustração, compreensão do não, resposta adaptada a esses estímulos do ambiente. E o motor, que aqui é o que vai primeiro acontecer dentro da paralisia cerebral. Mas, de novo, lembrando, a criança não é compartimentalizada, né? Esse desenvolvimento ele é feito como um todo, e se eu tenho atraso de uma esfera, a gente pode ter prejuízo de outras esferas por conta disso. E é importante que a gente reconheça esses marcos, porque a gente só sabe que uma criança está atrasada se a gente sabe que é desenvolvimento neurotípico ou desenvolvimento normal, né? Então, a gente tem os marcos aqui, que são janelas de tempo em que as habilidades vão sendo construídas, vão sendo adquiridas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da marcha sem apoio, ela pode começar em torno dos 9 meses e meio, 10 meses, e ir até 1 ano e 3, 1 ano e 4. A partir daí, a gente já considera que essa criança está atrasada. Então, isso aqui depois a gente vai mandar material para vocês. Eu não vou ficar tão focada nisso, é só uma introdução. Por isso que a gente está indo um pouquinho mais rápido. Uma outra esfera do desenvolvimento que a gente também tem que se atentar quando a gente está falando em sinais de alerta e de intervenção precoce são as esferas sensoriais, né? Esse processamento sensorial, que é essa criança entender que toda essa informação que está chegando para ela, ela tem que ser processada através do tato, da visão, da audição, do sistema vestibular, proprioceptivo, ela tem que ser organizada e devolvida em forma de comportamento adaptativo. E a parte cognitiva, né? Então, o desenvolvimento da cognição, ele é extremamente importante, porque, como eu falei, uma das principais comorbidades na paralisia cerebral são os transtornos do desenvolvimento intelectual. Por quê? Porque essa criança vai tendo menos experiência. E quanto mais prejuízo cognitivo, mais difícil é a minha reabilitação motora. Porque o que que é a reabilitação? Lembra, vou já resgatar a palavrinha que eu pedi para vocês deixarem na memória operacional. Experiência, para gerar o quê? Aprendizado. Inteligência é a minha capacidade de aprender. Então, se eu tenho uma dificuldade intelectual, eu vou ter mais dificuldade, inclusive, de responder à reabilitação. E aqui, para finalizar nossos marcos de desenvolvimento, a escala de desenvolvimento dos processos atencionais, que também vão melhorando durante o desenvolvimento da criança. A gente pegar uma criança de 1 ano e deixar ela numa reabilitação não lúdica, de 40 a 50 minutos, só com estímulos, talvez ela não renda tanto. Talvez se a gente fizer pequenos blocos de menor estimulação, ele vai ser mais efetivo. A gente vai falar disso lá no final, quando a gente falar da reabilitação intensiva. Então, como eu falei, é importante que a gente reconheça os marcos, lembrar que esses marcos de desenvolvimento infantil, eles são cumulativos, ou seja, eu tenho esferas do desenvolvimento que são pré-requisitos, habilidades que são pré-requisitos para uma próxima habilidade.
Então, se eu não sento, como é que eu vou me colocar em posição em pé para poder andar? E quando a gente vai fazer essa avaliação, a gente tem que começar dentro das habilidades que são pré-requisitos para elas, para se fazer um bom desenvolvimento, um desenvolvimento adaptado e funcional. E aí a gente vai entrar na nossa aula, verdadeiramente na nossa aula. Eu vou contar um caso clínico para vocês. Esse caso clínico é real, esse é o Gabriel. Ele é um menino de 40 anos de idade, 42 anos de idade. Ele é um menino com uma paralisia cerebral da forma mais, nível mais grave que tem, que é o GMFCS 5, né, o nível 5 de suporte, então restrito à cadeira de rodas, e nem autônomo para poder tocar a sua cadeira de rodas. O Gabriel teve um diagnóstico tardio, né, de uma época, como eu falei, que a gente não pensava nisso. Então, vocês imaginem que uma criança com este nível de suporte foi ter um diagnóstico depois de 1 ano de idade. Quanto tempo se perdeu dessa reabilitação até a gente conseguir chegar nesse diagnóstico? Mas essa história eu não vou contar para vocês. Quem vai contar é ele mesmo. Ele tem um livro, né, que é a mãe dele que escreveu, que é a Sulamita Meninel, falando sobre a paralisia cerebral e as dificuldades ainda no diagnóstico e na intervenção precoce. Então, cuidado com a gente postergar esse diagnóstico. Quem nunca ouviu essa frase, assim que entrar no mundo da neurologia infantil, vai ouvir: cada criança tem seu tempo. Depende. Cada criança tem seu tempo dentro daquilo que eu mostrei para vocês, de uma janela de normalidade. Uma criança de 3 anos que não anda não é normal. Não ela não está no tempo dela, ela tem um atraso de neurodesenvolvimento. Uma criança de 2 anos que fala 5 palavras não está esperando o tempo dela, ela tem um atraso no desenvolvimento da linguagem. E a gente só vai conseguir intervir otimamente se a gente é, é, reconhecer esses atrasos. Então, nós vamos entrar na paralisia cerebral, vou começar definindo para vocês, é um distúrbio neurológico permanente, não progressivo, a gente manteve aí na CID-11, infelizmente, esse nome paralisia cerebral, o neuropediatra tem uma birra com esse nome, né, porque parece que o cérebro está paralisado e na real não está, pelo contrário, a gente está aí tentando se recuperar, tentando fazer conexões para assumir a função daquelas conexões que foram perdidas ou que sofreram uma lesão. Vocês vão ver alguns núcleos que tratam a paralisia cerebral com o nome de encefalopatia crônica não evolutiva ou não progressiva da infância, também é um nome aceito. E aqui o mais importante é que afeta o movimento, o tônus muscular e a postura e a qualidade desse movimento, ou seja, paralisia cerebral é um transtorno do movimento. Todo o resto, se a criança tem epilepsia, se a criança tem deficiência intelectual, se a criança tem autismo, se a criança tem TDAH, tudo isso é comorbidade. Pode ou não acontecer. E a gente tem isso em decorrência, em consequência de uma lesão cerebral que vai pegar esse cérebro em desenvolvimento nos 2 primeiros anos de vida. A grande maioria dos casos vai ser ali no periparto. Pré-natais, alterações pré-natais, né, malformações do desenvolvimento embriológico, condições perinatais, por exemplo, anóxia, prematuridade, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, ou no pós-natal precoce. Então, você tem uma injúria cerebral e isso prejudica o movimento dessa criança. Então, ela é um distúrbio motor causado pela lesão cerebral no cérebro em desenvolvimento. Apesar de eu ter acabado de falar para vocês que ela não é progressiva, esse é um fator, inclusive, de exclusão diagnóstica. E a gente vai pensar em outras coisas, doenças neuromusculares, enfim. Ela pode funcionalmente melhorar ou piorar ao longo do tempo, dependendo da quantidade e da qualidade das terapias que essa criança vai ser exposta. Então, você tem uma criança que fica sem fazer nada de terapia, a chance de eu ter contraturas, a chance de eu ter perda de função é enorme. É uma criança que não é estimulada a fazer descarga de peso, então eu vou ter uma luxação de quadril, aí eu faço uma cirurgia e acabo perdendo massa magra porque fiquei imobilizado, eu vou perder função. Não que o distúrbio seja progressivo, mas a funcionalidade pode melhorar ou piorar.
E, como eu falei, isso vai acontecer no cérebro em desenvolvimento. A epidemiologia atualizada, gente, o censo de 2000, que saiu agora em 2025, eles não pegaram só paralisia cerebral no censo brasileiro, mas o que a gente tem aí é uma média global de 2 a 2,5 para cada 1.000 nascidos vivos, com uma predominância em países pobres, de baixa renda e com uma maior incidência também em pacientes com prematuridade extrema, é um dos principais causas de paralisia cerebral. Esse estudo é um estudo brasileiro, do ano retrasado, se eu não me engano, e foi um estudo de prevalência de paralisia cerebral no Nordeste brasileiro, e eles acharam uma prevalência de 1,37 para cada 1.000 crianças, com uma, também de novo, né, mostrando uma coerência aí com os estudos internacionais, com pior nas minorias sociais, pessoas em vulnerabilidade de extrema pobreza, cor preta e famílias, como eu falei, na linha da pobreza. Então, a gente vai fechar aqui em torno de 2, 5 até 7 mil nascidos vivos, né? Uma outra fonte aqui, um pouquinho mais antiga, mas aqui é um estudo que pegou mais países pobres, então a gente acaba tendo essa incidência maior. E como a gente está muito na onda, né? Nos momentos em de se ter uma cor, e de se ter um mês, e de se ter um dia, a paralisia cerebral também tem o dela. Dia 6 de outubro é o Dia Mundial da Paralisia Cerebral. A gente tem aí o verde como a cor, né? Então é o outubro verde por conta da paralisia cerebral. E aqui tem a cidade meio que, né, mágica, até 2 anos a lesão cerebral ela é considerada paralisia cerebral. Se eu tenho uma lesão cerebral depois disso, por exemplo, uma criança de 5 anos que sofreu um AVC ou que sofreu um acidente de carro com uma lesão cerebral que deixou sequelas, isso não é considerado mais paralisia cerebral. Aí a nomenclatura é lesão encefálica infantil adquirida. Então, lesões no cérebro em desenvolvimento até o 2º ano de vida, paralisia cerebral, a partir daí, lesão encefálica infantil adquirida. E aqui eu falei, 6 de outubro, que é o Dia Mundial, a gente é uma campanha mundial, o Brasil se junta aí para dar voz a essas crianças e para ouvir essas crianças. Hoje a gente fala muito dessa reabilitação, olhando a necessidade do indivíduo. Então, muitos indivíduos com paralisia cerebral têm a sua voz e ela tem que ser ouvida. Nomenclatura, então, eu já falei, paralisia cerebral, nomenclatura que vai continuar na CID, a gente pode ouvir essas duas siglas, encefalopatia crônica não evolutiva ou não progressiva. A gente na CID-10, né, que é a CID que a gente ainda está usando até 2027, a gente está meio que preso ainda na CID-10, nessa CID-11 vai estar no gerúndio, ela vai estar vindo, ela vai estar vindo, ela nunca chega. A gente tem a diferenciação pela classificação clínica, que eu já vou falar para vocês. Na CID-11 não muda muito, né, eles também mantêm como espástica, cinética e atáxica, e entra uma síndrome que cursa com um quadro de paralisia cerebral, que é a de Osterdraut, que é uma síndrome raríssima, em que é uma paralisia cerebral congênita, principalmente pegando musculatura facial. A gente não vai entrar nela porque realmente ela é muito, muito, muito rara, mas está vindo aí na CID-11 para vocês já terem ouvido falar, né? E quais são as principais causas de paralisia cerebral? Então, eu já falei, lesões por anóxia, tanto anóxia dentro do útero, né, uma anóxia gestacional, quanto no parto. Sangramentos cerebrais, então AVC, ou sangramento do prematuro, as malformações cerebrais e os acidentes vasculares cerebrais que ocorrem aí nos primeiros dias de vida. Então, normalmente, lesões bastante precoces que vão levar a essa causa, né? Então, a anóxia neonatal é uma das principais causas, cursa com formas mais graves de paralisia cerebral. E aqui a gente sempre fala, quando a gente está falando em prevenção de paralisia cerebral, assistência à gestante, um pré-natal adequado e uma boa sala de parto é fundamental para a gente prevenir o desfecho funcional ruim. Os sangramentos cerebrais, a prematuridade também é uma das principais causas, inclusive foi a primeira descrição, né, da antiga síndrome de Littré, ou Little, como vocês quiserem, que foi a primeira descrição, foi descrita por esse médico, né, esse epônimo caiu,
em indivíduos prematuros. Eles têm uma forma mais específica, que é a diparética espástica, mas eu já vou entrar nela para vocês. Então, bebês com anóxia, bebês prematuros, são considerados bebês de risco, ou seja, eles precisam ter um acompanhamento desde o início da sua vidinha, porque eles têm um risco maior para vários transtornos de neurodesenvolvimento e para paralisia cerebral. As malformações cerebrais, que são normalmente pré-natais, malformações migracionais, como esquizoencefalia, displasias, heterotopias, e os acidentes vasculares cerebrais, que não são tão raros assim, mas dentre esses quatro é a causa mais rara de paralisia cerebral. Agora, o que que nos interessa? Em torno de 20% desses indivíduos, eles não têm uma causa aparente. E aí a gente sai dessa investigação para a gente procurar outras causas de quadros que tenham uma clínica parecida com paralisia cerebral. Eu vou falar um pouquinho da investigação genética e da investigação metabólica nesses quadros. Então, aqui dentro da investigação etiológica, a gente tem avanços de neuroimagem. Neuroimagem funcional ainda não é uma realidade para muitos de nós, mas eu vou mostrar protocolos de ressonância, que aí são do radiologista, mas que a gente já manda para ele pedindo que faça o protocolo para a etiologia de paralisia cerebral. E a gente tem aí a vinda das investigações genéticas com muita força, trazendo um novo cenário aí em alguns casos, que era aquela paralisia cerebral que você fechava esse diagnóstico porque você não achou um diagnóstico melhor, mas você ficava sempre com aquela pulga atrás da orelha. Fatores de risco, então, pré-natais, uso de álcool, uso de drogas, uso de tabaco na gestação, infecção materna, né, os torches, toxoplasma, citomegalo, e malformações do desenvolvimento embrionário da criança. No pós-natal, então, a gente já falou as questões de sala de parto, né, asfixia, prematuridade, as infecções após o nascimento, e aqui a gente vai também fazer um outro parênteses para falar sobre o kernícteros, que também dá uma forma muito típica de paralisia cerebral, que é a paralisia cerebral coratetóide ou cinética, e que é feito pela impregnação da bilirrubina na criança com icterícia com níveis muito altos de bilirrubina. A lesão é bem específica, né? Uma impregnação em núcleos da base, dando um quadro bem exuberante. E que normalmente aqui, porque a gente está pegando regiões subcorticais, são indivíduos que o cognitivo tende a ser preservado, embora se tenha muita alteração de movimento, às vezes uma disartria que fica complicado entender a fala fica praticamente ininteligível, mas com um cognitivo preservado. E aqui eu vou trazer uma outra paciente minha, que é a Mariana Macedo de Mello, que é essa moça bonita aí da foto, que é uma PC de cinética, que chegou a estudar, inclusive, em escola especial, porque se inferia que ela tinha deficiência intelectual. A mãe dela é uma guerreira, falou que não, ela tinha dificuldade de se comunicar, mas não de cognição. Mariana hoje é jornalista e tem esse livro aí, que é A Alma de Borboleta, contando a história dela com a paralisia cerebral. Então, aquilo que eu trouxe para vocês, dessa visão atual de paralisia cerebral, em que a gente dá voz a quem está passando pela situação. A Maria hoje é uma expoente aí na causa de prevenção de paralisia cerebral por kernícteros. Então, a prevenção não tem milagre, pré-natal adequado, boa assistência de parto, cuidados adequados ao recém-nascido, coisas básicas aí de uma boa intervenção em saúde materno-infantil. E vamos falar do diagnóstico. Embora a gente vá fazer esse diagnóstico no decorrer desse primeiro ano, na pior das hipóteses, desse segundo ano de vida, se a gente tiver neonatologistas já treinados, neuropediatras de retaguarda, já tiver dentro da sala de parto uma equipe multi, com uma físico, com uma fono, que a gente já saia com a intervenção. O diagnóstico ele até pode esperar um pouquinho, a intervenção não pode. Ela tem que ser o mais precocemente possível, né? E aí a gente fala daqueles bebês que eu já tinha falado para vocês, que são os bebês de risco, que são bebês que têm altas chances de evoluírem com paralisia cerebral, e a gente já vai fazer essa intervenção muito precocemente.
E como que a gente vai fazer esse diagnóstico? Existem muitas escalas de avaliação, escalas que normalmente são do fisioterapeuta, mas que desde cedo, desde os primeiros meses, 6, 7 meses de vida, a gente já consegue fechar esse diagnóstico. O nível motor a gente normalmente espera até os 2 anos para classificar, mas a gente já pode dar o diagnóstico antes de 1 ano de idade. Então, eu vou mostrar a avaliação de Preenche para vocês, que é de movimentação geral. A Heine também é uma escala objetiva, em que você faz um exame do bebê, e aí é o fisioterapeuta normalmente que faz. Neuroimagem de alta resolução. Eu sei que aqui é difícil, porque vocês vão falar, Lei, eu não tenho nem ultrassom na minha UTI neonatal, que dirá ressonância de alta resolução, de 3 Teslas, enfim, dentro do meu setor. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que, embora a gente tenha muitos avanços, principalmente na parte de diagnóstico etiológico, o diagnóstico continua sendo clínico, né? A clínica continua sendo soberana. Então, eu estou lá no interior, que eu não tenho nem tomografia, mas eu tenho uma criança com uma história de anóxia, com desenvolvimento, um atraso motor, que pontua nas escalas para avaliação de paralisia cerebral. Eu posso sim fechar esse diagnóstico, mesmo sem a neuroimagem. Seria o ideal com a neuroimagem, mas enfim. Quando não tem tu, vai tu mesmo, né? E isso aqui trazendo esse diagnóstico aí para antes de 1 ano de idade. Então, nessa avaliação que eu falei para vocês, que é de movimentação grossa, que é a Pratchell, é uma avaliação qualitativa dos movimentos espontâneos já de bebês, com o objetivo de rastrear precocemente problemas de desenvolvimento. Então, é uma escala que ela é chamada de preditora de paralisia cerebral. E aí, claro, como eu acabei de falar, é um diagnóstico clínico que a gente tem que, como todo bom diagnóstico clínico, a gente tem que prestar atenção numa boa anamnese, numa boa história. Isso não, acho que não vai mudar nunca dentro da neurologia infantil. A gente fazer uma boa história gineco-obstétrica, buscar os fatores de risco, né? Como eu falei, acho que até já vi que o chatzinho tá bombando aqui já agora que eu falei, né? Ressonância, mas se eu não tenho, é isso, eu tirando uma boa história é, já vai me dar boa parte desse meu raciocínio para eu poder fazer esse diagnóstico de forma mais segura. História familiar é muito importante, por quê? Porque paralisia cerebral, em teoria, não é familiar. Então, se a gente tem história familiar, é um fator de risco para a gente pensar que talvez a gente esteja falando de uma condição genética que se apresenta fenotipicamente com um quadro parecido com o da paralisia cerebral. Outra coisa importante para as histórias familiares são histórias familiares de AVC na infância, trombofilias hereditárias, que aumentam o risco de sangramento cerebral. Então, às vezes, não é que a paralisia cerebral é genética, ele tem uma condição sanguínea, uma discrasia sanguínea genética que aumenta o risco de AVC na infância e aí a consequência ser a paralisia cerebral. Então, de exames complementares, como eu falei, a gente vai precisar dessa neuroimagem, né? Lá no berçário é que a gente mais usa é a ultrassom transfontanela, mas aí para pensar em sangramentos, em malformações maiores, e na sequência as neuroimagens estáticas, né? A tomografia de crânio e a ressonância magnética, a ressonância é um exame mais detalhado, mas, como eu falei, se você não tem uma ressonância e às vezes você tem uma malformação grande como essa daqui, que a própria tomografia já te dá o diagnóstico, você aí não precisa seguir, né? Então, a gente vai ter aí, como eu falei, algumas áreas que são mais comumente afetadas, então, cápsula interna, corpo caloso, esses trajetos de trato córtico-espinhal, que é o que vai fazer o nosso quadro clínico aí de hipertonia, de hiperreflexia, de síndrome piramidal de liberação. Microlesões, né, que a gente pode ter periventriculares, então, algumas mais facilmente de se ver, até com uma dilatação de ventrículo, outras mais pontuais. Esse padrão aqui, que é o padrão de Watershed, que é o padrão das zonas mais vulneráveis para sangramento em bebês que nascem prematuros. E, finalmente, lesão de substância branca em núcleos profundos, né? Então, aqui a ressonância mostrando aqui as alterações que vão levar à paralisia cerebral. Isso, a gente, como neuropediatra, não precisa ver. Claro que você tem uma lesão tão, de substância branca tão grosseira como essa, ou malformativa tão grosseira como essa, a gente até consegue ver. Mas isso o radiologista vai falar para a gente. E para isso,
existe um sistema de classificação da imagem da paralisia cerebral. Então, é um sistema para categorizar as alterações observadas nos exames de ressonância em crianças com paralisia cerebral. E o que que essa classificação nos dá de importante? Que ele categoriza em lesões malformativas, né, por exemplo, como eu já falei, esquizencefalia, lisencefalia, polimicrogiria, lesões predominantemente de substância branca, lesões predominantes de substância cinzenta e lesões que são de núcleos da base e subcorticais, que são mais associadas à paralisia corotetóide ou de cinética. E por que que isso é interessante? Porque, de acordo com o padrão da ressonância, ele consegue nortear para a gente o prognóstico funcional, né? Então, a porcentagem de crianças com GMFCS 4 e 5, que são os níveis mais graves, quando a gente tem lesões de tálamo e núcleos da base, 85% vão ficar nas formas motoras mais graves, normalmente sem prejuízo de cognição, de inteligência, enquanto que, por exemplo, na leucomalácia, quase metade vai ter a forma mais grave. Então, dá um norte para a gente do que esperar da evolução daquele indivíduo. De outros exames, então, eu vou fazer um minutinho aqui para a gente falar da neurofisiologia, né, que é o eletroencefalograma, que para a gente aqui dentro da paralisia cerebral é o que mais interessa, mais importa. É, a gente só vai pedir eletroencefalo se a gente tiver suspeita de epilepsia para fazer diagnóstico de síndrome epilética. Então, não há uma indicação de sair pedindo eletroencefalograma de cara para indivíduos com paralisia cerebral, a não ser que a gente tenha realmente a suspeita de que possa ter uma epilepsia comórbida. Na parte genética, que eu acho que é a grande novidade aí que a gente vem, cada vez mais os estudos vêm mostrando, que a gente pode ter alguns casos com alterações genéticas, né? Então, quando a gente tem casos de paralisia cerebral sem um fator de risco pré-natal claro, sem lesão na ressonância, né? Então, a gente tem que questionar se realmente é uma paralisia cerebral. A sequência de exames que normalmente a gente faz em outros transtornos do neurodesenvolvimento, né, que não tem a necessidade de pedir X frágil, quando a gente está falando de autismo, de deficiência intelectual, a gente não precisaria pedir o cariótipo, são raras as alterações, as aberrações cromossômicas que o cariótipo vê que vão cursar com um quadro que deixa dúvida em relação à paralisia cerebral. Então, a gente faria o array, o microarray genômico, né, que é o CGH ou o SNP array, os painéis para paralisia cerebral e, em alguns casos, um exoma ou até um genoma completo. Então, o microarray vai pegar aí 5 a 10% daqueles casos que não tinham diagnóstico, o painel para paralisia cerebral 15 a 20% e o exoma pode chegar aí até 20, 30% desses casos que não tem a lesão e que a gente está pensando em alguma mutação que faz um quadro parecido com a paralisia cerebral. E aqui trouxe para vocês, depois a gente vai deixar alguns genes que já são associados com quadros de fenótipos muito sugestivos de paralisia cerebral. Né? Inclusive um aqui que o Spachis é descrito por um brasileiro. Então, quando que a gente vai pensar em fazer esses exames? Quando a gente não tiver fatores de risco, quando a gente tiver um quadro muito atípico, quando a gente tiver um quadro de início tardio dos sintomas, a criança foi bem até 9 meses, 10 meses, e depois parece que o quadro se instalou, isso na paralisia cerebral, você pode até ter um desenvolvimento próximo do normal nos casos mais leves, de MFCS 1 ou 2, mas você já vai ter alguma coisa nesse primeiro ano, segundo ano de vida, padrão incomum de comprometimento motor, regressão de desenvolvimento, isso aqui é importante. Ah, a associação com crise epilética precoce, desde que você não tenha a lesão estrutural, né? Porque a gente sabe que na paralisia cerebral, uma das formas de epilepsia é a síndrome de West, que também é de início precoce. Dismorfismo facial e história familiar sugestiva. Isso aqui vai nos fazer olhar para a investigação genética como uma possibilidade. A gente não precisa investigar toda criança com PC. Quanto aos erros inatos do metabolismo, mesma coisa. Existem alguns erros inatos que têm uma apresentação predominantemente motora e que podem fazer um quadro parecido com paralisia cerebral. E aqui qual que é a importância? Algumas têm tratamento específico.
né? Então, por exemplo, a doença de De Vivo, a deficiência do glúten, que a gente tem que fazer dieta cetogênica precoce. Algumas você vai suplementar o que está faltando. Existe um erro muito, muito, muito raro, que é a deficiência do cofator de molibdênio, que faz um quadro muito parecido com paralisia cerebral, e alguns podem ser progressivos, e muitos são genéticos. Então, além disso, a gente vai conseguir fazer um aconselhamento genético para essa família. Também, de novo, que pacientes que a gente vai estender essa investigação? Naqueles que a gente está com dúvida, né? Então, o quadro não está tão típico. Cada vez que a criança tem uma infecção, ela faz uma descompensação e ela perde mais habilidades, né? Se essa evolução em surtos não é da paralisia cerebral. História familiar, a mãe fala, eu tive dois filhos que morreram sem causa definida, tiveram uma infecção, internou e morreu. Então, tudo isso vai levantar aí a nossa curiosidade para aprofundar essa investigação, né? Então, de novo, quadro motor progressivo, alterações multissistêmicas, hepatomegalia, cardiomiopatia, outros sintomas adicionais, as epilepsias de difícil controle, sem uma lesão estrutural que justifique isso, AVC em padrões incomuns e a história familiar suspeita. E aqui alguns tipos que podem simular paralisia cerebral, algumas leukodistrofias, doenças de depósito, como Niemann-Pick, defeitos do metabolismo energético da glicólise, podem dar quadros parecidos de hipotonia, depois até evoluindo para uma hipertonia, que é bem a evolução na paralisia cerebral. E aqui o período de instalação, então, normalmente no primeiro ano de vida, a maioria nos primeiros meses de vida, a distribuição anatômica eu vou mostrar para vocês. A gente pode classificar, então, quanto à distribuição anatômica, pegando só dois membros, os quatro, ou dois com predomínio, o tipo de distúrbio do movimento e o tipo de alteração de tônus. 90% das paralisias cerebrais vão ser hipertônicas, mas a gente tem algumas crianças com hipotonia. Então, quanto ao tipo de movimento, espástica, discinética, atáxica e mista, sendo que a mista normalmente é espástica com componente coreototoide ou discinético. Na topografia, hemiparesia ou plegia, diparesia ou tetraparesia, e o sistema do GMFCS, que vê 5 níveis de funcionalidade. E isso a gente sabe desde muito cedo, e eu já vou falar por que que isso é muito importante, né? Então, aqui hemiparética ou hemiplégica, um lado do corpo, diparética, só os membros inferiores, quadriparética ou tetra espástica, os 4 membros, são os casos mais graves, e a coreotetóide, que vai pegar globalmente a coordenação também vai ser dos 4 membros. Então, aqui só mostrando, a 80% delas das formas de paralisia cerebral quanto ao tipo de movimento serão espásticas. Hipotônica, muito raro. Atáxica, também rara. Atáxica, muito mais quando a gente tem uma formação de cerebelo, uma formações bem pontuais de fossa posterior. E aqui chegamos ao GMFCS. Então, é uma classificação em que dá o nível, vai de 1 a 5. No nível 1, praticamente independente, né, praticamente sem necessidade de aditamentos, até o nível 5, em que a criança necessita de cadeira de roda e não consegue tocar a cadeira sozinha. Então, ela é totalmente dependente para altos cuidados. Essa é uma classificação de um grupo canadense que se chama CanChild, que a partir dos 2 anos de idade, dependendo do que a criança faz, a gente já consegue dizer qual é o nível motor e dizer o prognóstico funcional. Por que que isso é importante? Porque, por exemplo, uma criança que tem o GMFCS nível 5, com 2 aninhos de idade, a gente já vai prescrever a cadeira de rodas, né? Por quê? Porque a cadeira de rodas é parte da reabilitação. A gente sabe que a cadeira de rodas vai prevenir deformidades, vai prevenir uma série de complicações. Então, quanto mais cedo a gente prescrever a cadeira, melhor. Quanto mais cedo a gente começar a tecnologia assistiva, os aditamentos, uma tala de lona, porque a gente sabe que vai ter contratura, tanto quanto melhor. Então, aqui ele vai dando a distinção entre os níveis e depois vocês vão entrar nesse QR Code que a Tia Lê muito orgulhosamente preparou para vocês. Estou me sentindo muito moderna que eu sei fazer um QR Code. Tá lá por idade.
com 2 anos, entre 2 e 4, entre 4 e 6, entre 6 e 12 e acima de 12. É para a gente poder ver toda a classificação. A gente não ia ter tempo de falar de toda ela aqui, mas isso é importante para a prescrição de aditamento e de tecnologia assistiva. Quanto ao tratamento, então, como eu falei, a gente sabe muito mais, entende muito mais, investe muito mais, mas o tratamento é a reabilitação multidisciplinar, interdisciplinar, preferencialmente transdisciplinar, aqui com um carro-chefe mais motor, obviamente, né? Então aqui, normalmente, quem começa brilhando é a fisioterapia, tanto a fisioterapia motora, quanto, eventualmente, para aquelas crianças mais graves, a fisioterapia respiratória. A gente não vai ter tempo de falar aqui, né? Tem uma horinha e pouco só, e para a gente poder até conversar, mas a segunda especialidade que mais usa cuidados paliativos na infância é a neurologia infantil, e a gente pensa em cuidados paliativos de pacientes terminais, mas não, as nossas crianças mais graves, né, que estão com tráqueo, que estão com gastro, com desnutrição, com quadros de paralisia cerebral, por exemplo, muito graves, elas também vão receber protocolos de cuidados paliativos, né, que a gente não vai melhorar tanto a funcionalidade, mas a gente vai dar conforto, a gente vai prevenir complicações, a gente vai evitar morte por complicação. Então, aqui, como eu disse, fisioterapia é a estrela, terapia ocupacional é muito importante. Fisioterapia trata de motor grosso, fisioterapia ocupacional trata de motor fino e de autocuidado, de autonomia, de habilidades de cuidados de vida diária. Fonoaudiologia, aqui tem dois papéis importantes, tanto a fonolinguagem, inclusive com comunicação alternativa, comunicação suplementar, ou alternativa ou aumentativa, alternativa aumentativa, com figuras, porque aqui a dificuldade é motora, a criança tem a intenção de se comunicar, diferente do TEA, mas, não, mas tem a dificuldade motora para se comunicar. E um outro papel importante da fonoaudiologia é a fono para alimentação. Tem muitas dessas crianças vão ter quadros de disfagia, de engasgo, de pneumonia por broncoaspiração. Então, a fono é muito importante. A psicologia, não só para manejo de eventuais barreiras comportamentais, mas principalmente aqui para rastreio, de dificuldades cognitivas. Né? Se eu estou falando para vocês que um ponto importante é eu saber se aquela criança tem um cognitivo preservado para poder aprender mais na reabilitação, eu tenho que mensurar isso, e quem faz isso é a psicologia. O foco na funcionalidade e na qualidade de vida, na experiência de vida desses indivíduos. As intervenções precoces, elas vão melhorar tanto o prognóstico motor, quanto o prognóstico cognitivo, quanto o prognóstico, obviamente, geral dessa criança. Quanto mais autonomia ela tiver, quanto mais independente ela for, tanto quanto melhor, tanto para ela quanto para a família. Né? Então, são as principais avaliações, a físio, a fono, a TO e a psicologia, que junto com a avaliação neuropsicológica, que é quem vai fazer esse rastreio de habilidades de cognição, né? Que vai fazer a avaliação cognitiva intelectual dessas crianças e adolescentes. Então, dentro da físio, a gente tem alguns papéis importantíssimos, né? A avaliação funcional, então, eles podem usar o GMFM, que é uma avaliação funcional importante também, que é do físio, a Heine, a Alberta, para rastreio precoce, lá atrás eu falei da Heine, mas existe a Alberta também. A aplicação do GMFM, que é uma avaliação que você vai comparando a criança com ela mesma para ver como é que está indo essa evolução, e baseado na classificação internacional de funcionalidade. Então, GMFM é a medida da função motora grossa, que é uma avaliação para avaliar as mudanças da função grossa ao longo do tempo e as mudanças com a intervenção, até para fazer o plano de intervenção daquela criança. Muito parecido com o que a gente tem no autismo, né? Que para quem está aí mais no mundo do TEA, a gente ouve tanto falar da reabilitação do TEA, mas na reabilitação da paralisia cerebral, muitas coisas são parecidas, porque a gente está tratando de criança, então a gente tem que ir checando como que ela está se desenvolvendo em todos os âmbitos, né? E levando as técnicas, a indicação de técnicas mais avançadas e mais eficientes. Então, é uma avaliação extensa, são 88 itens, dividido em 5 dimensões, em que a criança vai fazer deitada,
sentada, engatinhando de pé e andando, claro, dependendo se ela anda ou não anda, né? E aí, se não anda, obviamente, vai pontuar zero e vai puxar esse score dela mais para baixo. Existe uma versão resumida só de 66 itens. E aí a gente vai escolher que fisioterapia, né? Um padrão ouro dentro da reabilitação em paralisia cerebral é o conceito Bobat, que a gente tem desde o baby, da intervenção precoce com o Bobat até todas as idades, e a gente tem o Bobat dentro da físio, mas também dentro da fono, dentro da TO, a gente pode usar as técnicas do Bobat, porque a ideia do Bobat é otimizar o potencial do movimento para pessoas com alterações neurológicas, mais usado de longe é na paralisia cerebral. Então, ele vai fazer um alinhamento ativo de todos os segmentos para ele responder de forma adaptada às informações do ambiente. Outros conceitos agora mais novos, o Bobat já é um pouco mais antigo, mas há um tempo já se entendeu que a terapia intensiva motora também teriam resultados excelentes dentro da paralisia cerebral. E aí a gente tem os métodos que a gente fala que são das vestes, que são os switches, que é o Pedia Switch e o Thera Switch. Aqui muda é a marca, né? Eles são patenteados, é o tipo de roupa, mas é um protocolo de alta intensidade em blocos, então você faz uma intervenção por um tempo, depois você faz uma manutenção e você volta a intervir com uma participação motora ativa do paciente. O que é importante aqui é que a gente tenha a experiência, por exemplo, num GMFCM5, da criança conseguir fazer uma descarga de peso sustentado pelas vestes. Tudo isso baseado na funcionalidade, né, nessa classificação é, que é internacional que é da OMS, que ela vem aí desde 2004, pouca gente conhece, uma classificação extensa, mas que nos dá o quanto esse paciente vai ser funcional e como que a gente vai reabilitar para que ele seja o mais funcional possível. Então, a gente não vai falar tudo, como eu falei, ela é extensa, mas ela tem vários domínios, a função do corpo, a atividade e a participação, os fatores ambientais e pessoais, e a gente vai pontuando isso e vai vendo onde a gente precisa atuar mais e onde a gente precisa atuar menos. Então, essa reabilitação baseada em funcionalidade. Dentro da fono, então, eu já comentei, né? A gente vai ter a fonolinguagem, que vai falar de comunicação alternativa, e a fono, que vai fazer parte da disfagia, vai fazer parte da alimentação, aqui, eventualmente, ajudar a gente na indicação, por exemplo, de uma gastrostomia junto com a nutricionista. Eu falei das especialidades de ponta na reabilitação, mas nutrição, outras especialidades médicas, ortopedista, oftalmo, tudo isso é uma criança que vai requerer toda uma equipe bastante robusta. Dentro da TO, a gente, como eu comentei, motricidade fina, as AVDs, né, a independência, a autonomia para atividades de vida diária e a integração sensorial de Aires, que a gente conhece muito dentro do autismo, ela também pode ser usado dentro da paralisia cerebral. Aqui o nível de evidência é um pouquinho menor, mas a gente pode usar técnicas, sim, de indicação da integração sensorial para crianças com paralisia cerebral. E dentro da psicologia, a gente vai ter primeiro rastreios de cognição, né? Rastreios de uma das principais comorbidades, que é a deficiência intelectual, modelos de intervenção comportamental para barreiras comportamentais, principalmente naqueles, por exemplo, que têm a comorbidade com autismo, com deficiência intelectual. E, dentre as avaliações, como eu falei, esse é o centro dessa reabilitação, mas é claro, posso fazer musicoterapia, arte-terapia, ecoterapia, que também é uma terapia motora, fisioaquática, psicopedagogia vai ter o seu papel quando essa criança for para a escola, né? O que a gente está falando aqui é que dentro daquela intervenção precoce, focal, nos 2 primeiros anos de vida, o carro-chefe são essas especialidades que eu falei para vocês, mas é claro que outras especialidades também são muito bem-vindas. E aí agora eu paro, Rafa, de compartilhar minha tela. A gente vai ver um vídeo muito breve para vocês entenderem o que eu estou falando dessa experiência aí no trabalho na paralisia cerebral. Você já ouviu falar das minhas palavras favoritas? Em inglês, as F-words in Childhood Disability. Minhas palavras favoritas são 6 palavrinhas vindas do inglês, que começam com a letra F. Elas foram organizadas dessa forma, baseadas na classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde da Organização Mundial da Saúde, e são muito importantes para meu desenvolvimento.
Se você convive comigo, na minha casa, na minha escola ou nas minhas terapias, preste atenção. Essas palavras mágicas vão ajudar todos ao meu redor a entender o que é realmente importante para mim. Sinto que as pessoas se preocupam demais com minha deficiência e se esquecem que eu também quero e posso me desenvolver de forma saudável e feliz. Aqui vai minha primeira palavra favorita: função. Eu quero fazer as coisas. Não me importa tanto se eu não faço do mesmo jeito que as outras pessoas fazem. Me deixe realizar tarefas da minha rotina. Me sentir útil me faz um bem enorme. Eu preciso de tempo e, às vezes, muitas tentativas até encontrar a minha maneira de fazer algo. Família. Esse é o ambiente central de qualquer criança. Minha família me conhece mais do que ninguém e eu acredito que ela faz o melhor para mim. Por isso, ouça o que eles têm a dizer, converse e aprenda com eles. Acima de tudo, sempre os respeite e confie neles. Saúde. Do inglês, fitness. Todo mundo precisa estar e se manter em forma e saudável, inclusive eu. Preciso cuidar do meu corpo, principalmente ao longo do meu desenvolvimento. Me ajude a encontrar maneiras de me manter saudável e ativa. Entendendo os limites e possibilidades que eu tenho, tudo fica mais fácil. E uma das maneiras de entender isso é explorando movimentos e exercícios. Amigos. Do inglês, friends. Com certeza é uma parte muito importante da infância, né? Eu preciso me divertir, aprender e crescer rodeada de amigos. Não me deixe perder a oportunidade de construir laços de amizades. Convivendo com eles, darei aos meus amigos a chance de lidarem comigo e eu também me conhecerei melhor. Isso será uma lição de vida para eles e para mim. Diversão. Do inglês, fun. Essa palavrinha eu adoro. Afinal, não é isso a infância? É brincando que se aprende e cresce. Que tal me ajudar a descobrir o que pode ser divertido para mim? Futuro. O futuro é agora. O amanhã é resultado do que eu faço hoje. Não quero que as oportunidades passem por mim. Me ajude a alcançar o que eu posso hoje. Agora que você já conhece minhas 6 palavras favoritas, me ajude a colocá-las em prática todos os dias. Topa esse desafio comigo? Obrigada, Rafa. Gente, vocês viram que gracinha, né? Isso que eu tô falando para vocês. Em inglês é mais legal F-words porque é tudo com F, né? Fun, friends, aqui em português as 6 não são com F. Mas, enfim, é a gente pensar esta reabilitação de forma funcional. E esse Nossa Casa, ele tem ele tem um congresso todo ano, que eu super acho que é interessante que vocês participem. Normalmente é outubro, né, perto do Dia Mundial da Paralisia Cerebral, porque é um congresso que é misto. Vai a gente profissional, mas vai pessoas com paralisia cerebral falar da realidade. Se fala muito da adolescência na paralisia cerebral, dos casos mais graves. Então, é muito interessante. Quanto ao tratamento medicamentoso, como eu falei, a gente tem alguns avanços, principalmente na parte de tratamento de espasticidade, né? A toxina botulínica, ela vem aí como uma ferramenta importante, não vou dizer que é barata, mas também não tem um custo tão alto assim, em que a gente pode prevenir deformidades e prevenir intervenções cirúrgicas ou postergar intervenções cirúrgicas, né? Então, você vai pegar a musculatura tem mais espasticidade, que está mais hipertônica, vai fazer a aplicação aí a cada entre 3 e 6 meses que a gente faz as aplicações, e isso melhora esta função, né? Existem sprays de substâncias que vão também diminuir essa espasticidade, ajudando na mobilidade, ajudando a melhorar a reabilitação. Algumas formas de cirurgias, como a risotomia, que melhora a espasticidade, tecnologia assistiva e as terapias intensivas, que eu falei das vestes do PED e do TheraSwitch, mas a gente também tem outros modelos de terapia intensiva com foco nessa neuroplasticidade. Então, são várias horas por dia, algumas semanas consecutivas, com tarefas orientadas e com foco funcional. Aí eu vou trazer um exemplo aqui, que é a terapia de contenção induzida, que a gente usa muito para paralisia hemiparética, né, onde a gente tem só um lado, então a gente vai fazer a contenção e vai fazer o estímulo daquele lado afetado, com práticas repetitivas de tarefas, mais aí para a função manual. Mas a gente tem algumas outras técnicas que a gente pode utilizar aí dentro dessa reabilitação intensiva.
E a outra é a terapia bimanual, né, também, quando a gente tem a forma tetraparética, em que a gente tem o acometimento de ambos as mãos, e em que a gente vai ter uma terapia intensiva bimanual com membros inferiores juntas, e de novo aqui a palavra é essa, gente, tarefas funcionais, que envolvam tanto os membros superiores quanto inferiores, e aqui, claro, em ambiente lúdico e com significado funcional para a criança. Qual que é o mecanismo, por que que a gente fala da importância dessa intensidade? A indução da neuroplasticidade dependendo do uso, então eu foco, foco, foco naquela função e eu vou fazer alterações plásticas naquele lugar, foco na aprendizagem motora e baseada no princípio dose e resposta, quanto mais dose terapêutica, maior o ganho. Claro que tem uma curva, né? Se você exagera, você acaba só cansando a criança, mas por isso que os protocolos são bem estabelecidos. A gente vai se encaminhando aí para o final dessa nossa conversa, para a gente poder ter tempo das perguntas. O que que a gente tem aí de que está vindo aí de estudos mais recentes? As estimulações não invasivas. Aqui a gente tem duas formas. A magnética transcraniana, estimulação magnética transcraniana, e a elétrica, né, que é o TDCS, em que você vai fazer estímulos, no caso do TDCS, você vai fazer o estímulo focal enquanto você está fazendo a reabilitação. É como se você desse um up nessa sinaptogênese aí. Terapia gênica de modelos específicos ainda em estudo, a melhora da tecnologia assistiva com órteses mais bem preparadas e essa daqui são estudos que vêm muito tanto do autismo quanto da deficiência intelectual, que é o envolvimento na microbiota e esse neurodesenvolvimento, mas eu não vou ter tempo de entrar nisso com vocês. Para a gente terminar, lembrar da pesquisa das comorbidades, né? Dentro da paralisia cerebral, a gente tem muitas comorbidades associadas. Eu vou mostrar muito rapidamente o meu doutorado para vocês, o que que a gente achou. Mais de 60% dos pacientes, a gente viu mais de 500 crianças com uma comorbidade psiquiátrica, a principal deficiência intelectual, 13% com outros transtornos, o segundo mais frequente transtorno do espectro do autismo, e lembrar que aqui eles têm menos mecanismo de suporte psíquico e uma dupla vulnerabilidade quando a gente pensa na deficiência intelectual ou no autismo associado com a paralisia cerebral. Esse aqui foi o que eu achei: autismo, TDAH, ansiedade, depressão, talvez aí um viés para essa depressão tão baixa, porque eu tinha um público mais jovem. E, de conclusão, é a gente entender que a paralisia cerebral é um mundo que a gente precisa estudar sempre, que a gente precisa olhar para esses indivíduos, ouvir esses indivíduos e trabalhar sempre dentro da funcionalidade, da experiência de vida, porque no final das contas a gente quer crianças bem adaptadas e felizes, né? É para isso que a gente trabalha com a neurologia infantil.